Olha aqui quem voltou! Bom, agora vamos finalizar a resenha desse livro. Já foi Frankenstein, o Médico Monstro, agora é a vez do Drácula. Bom, a história de Drácula foi publicada em 1897 e ele não foi o primeiro vampiro da ficção e muito menos o mais popular de sua época. Esses monstros sugadores de sangue já faziam parte do folclore já há muito tempo antes do Drácula. É possível encontrar também esses monstros sugadores de sangue em várias culturas espalhadas pelo mundo. A palavra vampiro vem do folclore eslavo ou upir do russo antigo. O primeiro uso do termo que se tem registrado vem do século XI. A crença no vampiro na região, A crença no vampiro na região veio antes do cristianismo e continuou depois dos esforços da igreja para acabar com essa crença pagã. As histórias de vampiro começaram a nascer pela falta de entendimento das doenças, como a raiva, a tuberculose, sífilis, e também sobre a decomposição. A decomposição que deixa o corpo inchado e com gases, ou até a demora da composição, e aí eles abriam o caixão para liberar mais espaço no cemitério e às vezes encontravam um corpo inteiro lá. E ainda um corpo que parecia que tinha acabado de comer pelo sangue que tinha na boca. Em alguns casos de covas rasas, os ossos saíam para fora da terra, então parecia que os mortos estavam querendo se levantar dali. Como naquele tempo não dava para saber se as pessoas de fato tinham morrido, às vezes quando eles iam desenterrar para abrir o espaço no cemitério, eles encontravam uma pessoa cheia com muito sangue nas unhas e na boca, então começaram a cravar estacas nos corpos, praticamente pregar os corpos no caixão para que ele não volte à vida e queira sugar o sangue das pessoas. Mas você pode saber mais sobre os vampiros, a sua origem, nesse vídeo que eu tô colocando aqui no card do History Channel, onde eles vão falar sobre os corpos e mostrar alguns esqueletos e estacas enfiadas nos corpos, tudo com muito mais detalhe. Então, se você quiser, assiste aí, depois desse vídeo, claro. E nesse vídeo vai até mostrar um caso recente de 2004, onde uma família tinha certeza que o membro da sua família que tinha falecido recente era um vampiro. E eles viam aquela pessoa vindo de noite para sugar o sangue deles e chamando eles, então eles decidiram até abrir o caixão e arrancar o coração dele e beber com as cinzas num copo d'água. Então assista o documentário. A lenda era apenas um fenômeno local no século XVIII, quando os funcionários austríacos e os funcionários do governo observaram e documentaram aqueles rituais de sepulto. Esses documentos ganharam notoriedade e até que em 1755 a imperatriz austríaca foi obrigada a enviar seu médico particular para investigar e acabar com tais rumores. Publicando um artigo científico refutando o caso, o pânico diminuiu, mas os vampiros já tinham criado raízes no imaginário na Europa Central, dando origem ao trabalho do vampiro em 1819 de John William Polidori. Já mencionei John William no vídeo de Frankenstein, na resenha do Frankenstein, então assista se você não assistiu. E além do vampiro, também influenciou a Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. em 1872. Bram Stoker. Bram Stoker nasceu em Dublin em 1847 e viveu na cama até os 7 anos por causa de uma doença desconhecida. Naquele tempo, a sua mãe contava histórias de terror verdadeiras e a sua própria experiência com a cólera em 1832, descrevendo as vítimas que eram enterradas em túmulos conhecidos não, coletivos. Quando Stoker começou a fazer críticas, ele fez uma crítica sobre Harry Irving, que atuou como Hamlet. Irving convidou Stoker para conversarem, eles se deram tão bem que Stoker até desmaiou, de tanto entusiasmo ali nas conversas dos dois. Tanto prazer que ele teve em conhecer o Irving. Stoker até cancelou a sua lua de mel e foi para Londres com a sua esposa para ele trabalhar de diretor comercial do teatro de Irving, e os dois se tornaram inseparáveis. Tudo na vida de Stoker era Irving. Eles até davam jantares depois da peça de teatro, mas o Stoker nem levava a mulher porque ele não queria ter que dividir a atenção. Então a atenção era toda em Irving. E tudo que você vai ver no livro como Renfield idolatrando Drácula era o que o Stoker fazia para o Irving. Aquilo era mais do que uma amizade, era algo erótico entre Stoker e Irving. E podemos ver isso no livro quando Drácula fala que Hacker é dele, é uma posse dele, que o advogado é apenas dele. Então Irving pode ser também uma das referências que Stoker teve para fazer o Drácula. Algumas coisas que eu vou comentar, mas não vou entrar em detalhes, mas se você quiser saber mais, é só clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui, um documentário do
Discovery, que fala também sobre a violação do corpo da Lucy, ou uma cirurgia no corpo da mulher, uma orgia e uma lavagem cerebral entre os homens. E também um movimento feminista da época do livro. Então, se você quiser saber sobre essas coisas, é só assistir esse vídeo. O link também vai estar na descrição. Apesar de acreditar que o vilão e o título do filme tenha sido baseado na figura histórica de Vlad III Drácula, ou Vlad o Empalador, a única coisa que eles têm em comum é o nome. O romance na época de lançamento teve um sucesso moderado e nem foi o trabalho mais conhecido de Stoker, recebendo apenas uma menção no seu obituário em 1912. Em 1922, um estúdio alemão muito danadinho, muito esperto, não querendo pagar os royalties, mudando alguns nomes, fez uma adaptação que todo mundo conhece, acredito eu, chamada Nosferatu. Apesar dessas mudanças de nome e tal, a semelhança é muito óbvia. E para ver esse filme e as semelhanças que tem com Drácula, eu vou deixar o filme que tem completo aqui no YouTube também. Clique e assiste depois desse vídeo. O estúdio foi processado pela viúva de Stoker, Florence Balcom Stoker. Acho que vai ter uma foto dela na internet, pelo menos, né? Não tiver... Então, para evitar as tentativas de plágio, decidiu criar um contrato de direitos autorais para a versão do teatro de Drácula, para o teatro, aproveitando a produção do amigo da família, Hamilton Dean. E a peça virou um clássico e virou um filme em 1931, ainda com Bela Lugosi no papel de Drácula. Jonathan Harker viaja de Londres para a Transilvânia, para o castelo de Drácula, para lhe entregar a documentação de uma casa que Drácula comprou em Londres. E nessa viagem, que é um pouco longa, ele encontra várias pessoas e essas pessoas vão tentando advertir ele que ele não continuar esse caminho e tal. Parece que as pessoas têm medo de falar para ele, ó, aquele cara vai te f***. E ele continua, ele nem liga para aquelas pessoas, sei lá, deve ser louco, eles continuam. Vai. Quando ele finalmente chega naquele castelo de aspecto abandonado, ele conhece seu anfitrião. É um senhor idoso de cabelos brancos, com as palmas da mão peludas e muito interessado na Inglaterra. Ele até pede para Harker que fique... Ele até pede para Harker que fique um pouco mais tempo do que necessário para ele ensinar as coisas da Inglaterra para ele. O anfitrião se mostra muito dedicado à estadia de Harker no castelo, e ele percebe que na verdade só tá Drácula no castelo, não tem mais ninguém. Então tudo aquilo é feito por ele, e quando o Harker vai tentar ir para as outras partes do castelo, ele vê que as portas estão todas fechadas, então ele está trancado naquele lugar. E Drácula adverte que se ele quiser dormir, ele não durma fora do aposento dele. E ele dorme, né? E aí não vou contar o que acontece. Lê lá. E um tempo depois, longe dali, a mulher de Harker, a Mina, ela está passando férias junto com a sua melhor amiga Lucy. Lucy, que recebeu 3 convites de casamento numa semana só. Oi? Meu Deus do céu, esse cara comprou a moto hoje. Nem é uma moto. Mas, nossa, agora é outro. Mas Zona Oeste é... Mas Lucy já sabia com quem ela ia se casar e ficou muito chateada em ter que dizer não para os outros caras. Depois de um navio sem tripulação chegar na praia, apenas um cachorro sair daquele navio e eles encontrarem uma coisa bem bizarra amarrada ao timão do navio, a Lucy começa a ter muito sonambulismo e começa a sair da casa, ir para o cemitério, lá onde as duas ficam sentadas, às vezes, no final da tarde. E uma vez a Mina demora para acordar e vê que a Lucy não está lá. Então ela corre até o cemitério e vê um vulto preto atrás da Mina e ela não reconhece direito o que é aquilo. No dia seguinte, a Lucy começa a ficar muito doente e até chamam um médico, Van Helsing, para cuidar dela. E não demora muito para que o professor descubra realmente o que está acontecendo com ela e comece essa luta para deixá-la viva e do lado do bem. O que eu mais gostei do livro foi ele ser feito todo em diário, como se a gente tivesse pegado, depois de ter acontecido toda a história, a gente ter pego o diário de todo mundo junto e lido o que aconteceu de fato. E o diário, ele sempre vai e volta no tempo, mas nunca fica confuso. Então tem hora que um personagem já falou sobre uns 3 dias na frente, e aí volta para outro personagem há 3 dias atrás. Meu, é muito legal. Então é muito legal como foi construída essa história. Mas olha, pode parecer confuso isso, o negócio de ir e voltar no tempo ali, nas histórias, nos dias, mas não, é muito fácil de ler,
tem nada de difícil. O que eu pensei que poderia ter mais pra frente era um diário do Drácula, já que todo mundo tem um dicionário. Todo mundo tem um diário. Poxa, por que Drácula não tem? Todo mundo tem. Poderia ter se aprofundado um pouco mais na história dele, porque Drácula conta um pouco da sua origem ali, mas é só aquilo. O personagem que eu mais gostei foi o Renfield. Ele é totalmente diferente do que eu vi nos outros filmes, como um cara besta, que só tá querendo se transformar em vampiro e o cara não quer deixar. Ele é muito mais do que isso no livro. É um cara louco, claro, ele tá num hospício, não é à toa, só que ele é muito inteligente. Van Helsing até se surpreende, todo mundo se surpreende, na verdade, com a capacidade mental do cara. E ele é um personagem que é aquele que você vai torcer, que você quer que ele se dê bem no final da história. Agora, o personagem que menos me agradou foi o Van Helsing. Era só ele começar a falar que era um textão, e aí, nossa, dava um sono, cara, putz. Acho que é porque eu imaginava ele, já que ele é um professor, eu já imaginava ele na frente da sala de aula, falando, e eu querendo dormir. Eu gostei de Drácula, é que, como eu falei no Médico Monstro, o Frankenstein, ele me pegou muito, é uma história incrível, e aí eu pensei que as outras poderiam estar bem mais à altura do Frankenstein, mas não foi assim. Ele é bem melhor do que o Médico Monstro, com certeza. São obras e obras, não dá pra ficar comparando. Uns vão gostar mais de um, outros vão gostar de outro. E pesquisando sobre todas essas coisas que influenciaram o Drácula, e vampiros no mundo, e essas coisas reais, meu... Isso é demais, é muito legal. Então finalizamos esse livro. Segundo livro do canal, quarto vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha trazido algumas informações legais para o vídeo e que vocês assistam esses vídeos que eu coloquei relacionado, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, vai ajudar muito. Aí escrevam no comentário, escrevam um comentário, ajuda muito e eu vejo que vocês querem interagir e eu adoro interagir com vocês. Então, até a próxima com a resenha de... não sei. A few moments later. 2 hours later. One eternity later.